Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Eu, 50 anos atrás, estava no lugar de vocês. Eu sou da turma de 76, ou seja, faz 49 anos que me formei no Anchieta, continuo anchetando. Eu literalmente cresci aqui no Colégio Anchieta. Naquela época era primário, ginásio, colégio, hoje é um pouco diferente, né? E eu me criei aqui, né, desde a infância, adolescência. E eu vou dizer que o que eu sou hoje, eu devo muito ao Colégio Anchieta. Tá? Então, deixa eu passar aqui. 135 anos. Eu me lembro do aniversário de 80 anos do Colégio Anchieta, isso faz bastante tempo, né? E vocês estão num colégio que tem uma tradição muito grande, né? Uma das maiores e melhores de Porto Alegre, certamente. Né? E eu me lembro que, naquela época, seria o segundo ano do ensino médio. Naquela época, o vestibular para medicina já era difícil. Tá? Eu e mais alguns colegas fomos fazer para experimentar vestibular para medicina. E acabei passando o segundo ano, sem fazer nenhum curso nem nada. Mas, claro que não pude entrar. Aí, no terceiro ano, claro que só fiz o terceiro ano, não fiz o cursinho. E acabei entrando na medicina, isso em 77. Né? Então, assim, realmente o colégio de excelência. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é só a questão da técnica, né, do que a gente aprende aqui. Como o Anchieta, né, me ajudou a ser o que eu sou hoje, isso que eu quero contar para vocês. É um tipo de slide que não se usa, tá? Também sou professor na Faculdade de Medicina da URGS, né, sou médico, geriatra, coordeno a parte de geriatria no Hospital de Clínicas, e eu sei que esse tipo de slide é muito ruim. Essa aqui é mais uma bengala para mim. Né? Eu diria que o que eu faço tudo hoje, né, em prol das pessoas, da saúde, da comunidade. Depois vou mostrar o que o Colégio Anchieta fez na época da enchente também. Tudo isso, essa filosofia da vida, quem me incutiu foi o colégio. Né? Desde muito novo, né, o Padre Fonseca, que eu era um professor, meu orientador naquela época educacional, de cada série, né, cada aluno tinha um orientador, me levou para esse lado. E o professor Agostinho era um professor de idade, naquela época já devia ter uns 80 anos, me ensinou uma coisa muito importante para a vida da gente, que é a espiritualidade. As nossas aulas começavam, não sei que horas começa aqui agora, mas começavam às 7h30 naquela época. Tá? E às 7 horas, aqui na capela, sempre tinha uma missa para os professores e para os alunos. E o professor Agostinho, esse professor idoso, né, que era, na verdade, um coordenador geral dos professores, um dia disse assim, para mim, né? Emílio, vem comigo para a missa das 7 horas, que vai ser legal. E eu não era muito de para missa, mas tudo bem. Naquela época, já chegava às 7 horas, porque vinha com ônibus, né? E aí, comecei a ir. E nessa missa das 7 horas, que era sempre antes de começar a aula, cada dia ele me ensinava alguma coisa, em termos de... porque ele já tinha idade, né? O que era importante para dar certo na vida e tal. E tudo isso certamente me influenciou. E ao longo do colégio, uma coisa que me marcou muito, no segundo ano do ensino médio, seria agora, em 75, né, ou seja, 50 anos atrás, exatamente 50 anos atrás, eu fui eleito presidente do Grêmio Estudantil do Anchieta, o GEA. Né? E, como presidente, naquela época, vocês estudaram história, né? O que tinha na década de 70 para 80 aqui no Brasil? Ditadura militar, exatamente. Parabéns. E nós éramos tudo contra a ditadura militar, e a gente fazia passeatas, e eu me lembro de ter apanhado, mas assim, apanhado de verdade, né? Mas a gente não desistia. Isso é uma coisa importante, né? A gente, quando acredita em alguma coisa, a gente não desiste. E naquele ano de 75, todos os anos tinha encontro estadual de estudantes do ensino médio, né? do colégio. E aquele ano 75 ia ser aqui no Colégio Anchieta. Ia vir representantes de todo o estado aqui para o Colégio Anchieta, né, para a gente fazer a reunião. Tá? E o que aconteceu? Né? Então, a gente estava preparando a reunião para todos, ia ser ao redor de 100 representantes de todo o estado. E aí, naquela época, tinha entre professores que eram da DOPS, da polícia daquela época, né? Só que a gente não sabia. E mais ou menos um mês antes de a gente fazer a reunião aqui, esse professor, eu sempre ficava até tarde, gostava de ficar na biblioteca até fechar.
E quase na hora de fechar a biblioteca, eu estava praticamente sozinho aqui, lá em cima, onde eu tenho a biblioteca hoje também, né? Esse professor me chamou na sala de professores, ele estava sozinho, e disse assim para mim: Emílio, eu gosto muito de ti, eu não quero que tu apanhe. Então, vamos fazer o seguinte, eu sei que tu está liderando uma reunião de todos os estudantes do Estado, né, representantes, aqui daqui a um mês, mas para vocês não apanharem, tá? Aqui no colégio a gente conversou com os padres e tal, e nós vamos arranjar 2 ônibus grandes que cabem todos vocês. Nós vamos levar vocês até o Colégio Jesuíta de Montevidéu, e lá vocês vão fazer reunião, porque lá não tem problema. E, claro que teve um pouco de desconfiança pessoal, mas a gente acreditou, que eu cresci aqui dentro e disse, não, esse pessoal, os padres, dá para confiar. E eu me lembro muito bem, naquela época, o ginásio estava em construção ainda. Tá? Meia-noite, sexta-feira, nesse fim de semana, nós tínhamos combinado todos os representantes se reuniam ali na frente, era um pátio grande, um terreno de obras, né, onde está o colégio, o ginásio hoje. Nós nos reunimos e realmente chegaram 2 ônibus grandes. Nós entramos, nós fomos escoltados, né, por alguns pais, de carro até a fronteira, e na fronteira nós passamos a imigração, e lá do outro lado, naquela época tinha um grupo chamado Tupamaros, não sei se vocês ouviram falar, tá? E eles nos escoltaram até o colégio Jesuíta em Montevidéu. Quando os ônibus entraram, fecharam os portões, e nós fizemos reunião sábado, domingo, e voltamos domingo de madrugada. Isso, o que eu quero dizer é que quando a gente quer alguma coisa, isso eu aprendi aqui, né? A gente pode, né, ter muita coisa contra, mas quando a gente acredita, se a gente vai, toca, isso dá certo. E outra coisa também que me lembro do colégio, então, foi a inauguração do ginásio. Naquela época, o ginásio ficou pronto, se não me engano, lá pelo outubro, e os professores nos convidaram, então, para os estudantes inaugurarem o ginásio de esportes, que era nosso. Tá? E nós, do Grêmio, resolvemos fazer o primeiro festival Enxertando a Canção. Foi o primeiro. Tá? Assim, depois mudou o nome, eu sei, mas naquela época o Festival Enxertando a Canção era aberto a todos os colégios de Porto Alegre. Foi um festival enorme, e foi assim que nós inauguramos o ginásio que está ali hoje. Né? Então, assim, coisas que os professores, os padres nos deixaram fazer, e a gente foi adquirindo confiança de fazer as coisas. Bem, e também tem alguns professores que marcaram muito. Um deles que me marcou muito, que até hoje é ativo, o professor Moreno, português. Ele tem uma coluna no Zero Hora, né, que ele escreve de vez em quando. E uma das coisas que ele me ensinou muito era a comunicação, saber se comunicar. E uma palavra que até botei ali, até hoje uso bastante, é a palavra bastante. Bastante, eu pensei, bastante significa muito, né, abundância, né? E ele me ensinou, não, Emílio, bastante significa o suficiente. Tá? Não que tenha de mais nem de menos, mas o suficiente. E desde então eu tenho usado essa palavra bastante para momentos certos, como eu estava falando agora. É o que é o suficiente para nós. Né? E também tinha um professor de matemática muito famoso, que era o professor Ripoll. E naquela época, nós somos da época da baby boomers, ou seja, nós temos muitas pessoas ao redor da minha idade. Eu sou de 58, tenho 67 anos hoje. Né, e éramos 10 turmas de 50 alunos, ou seja, era 500 alunos por turma, muita gente. Né? E as provas do final do semestre eram realizadas, então, a partir de 75, no ginásio, porque eram 500 alunos e tinha que ter uma distância entre os alunos. E eu me lembro que, nas últimas provas, naquela época, né, hoje em dia vocês têm computador, mas naquela época surgiu os primeiros calculadoras eletrônicas, sabe, de pilha. Até então não tinha, isso em 75. E aí alguns que são mais ricos, vamos dizer assim, pedindo para os pais comprarem, vieram com máquina. E a maioria de nós não tínhamos condições de comprar, era muito caro. Nós fomos reclamar para ele, professor, não é justo, né? Porque tem muita gente que tem máquina e a gente não tem. E ele disse para nós, vocês podem ficar tranquilos, porque esses que têm máquina vão errar mais rápido. E, realmente, no final da prova, quem tinha máquina tinha mais erros, e quem não tinha máquina fez mais pontuação, ou seja, realmente dando confiança nas coisas que a gente faz. E muitos dos professores, têm nomes ali que eu me agradeço até hoje, alguns são ainda meus pacientes, e que me moldaram para estar aqui e fazendo exatamente o que eu faço hoje,
E esse aqui é um recorte daquela época, 73, 52 anos atrás, eu estava provavelmente na mesma posição de vocês, e o colégio promoveu várias visitas a empresas para a gente poder escolher a profissão. Aí está a minha melhor amizade daquela turma do Anchieta, que eu continuo até hoje, nós somos grandes amigos. Lá, canto direito, o Carlos Gerbasi, diretor de cinema, e a gente continua amigo até hoje. E realmente, como está escrito ali no texto, que certamente esses alunos que o Anchieta mandou para as empresas vão dar certo na vida. E graças a Deus, acho que a gente deu certo na vida, e a gente deve muito ao colégio. Essa aqui era a turminha minha, cada turma tinha duas turmas de futebol. Esse campo é aqui na frente, onde tem hoje Unicinos. Ali na onde tem Unicinos hoje, era 2 campos de futebol de campo e um estacionamento. E a gente jogou muita bola ali. Essa amizade, essa boa companhia permanece até hoje. E hoje em dia, como pesquisador da arte de envelhecimento, nós sabemos das coisas mais importantes para a gente envelhecer bem, ser saudável, ser feliz, é ter boas companhias. As boas companhias que começou na época do Anchieta são essas também. E o escotismo também. Naquela época, o padre Bittencourt, já falecido, era o chefe dos escoteiros do Colégio Anchieta. Eu fui convidado e, desde então, eu faço parte do grupo escoteiro. Hoje sou responsável desse movimento aqui. E foi uma coisa extraescolar, extracurricular, que o Anchieta nos deu e que realmente me ajuda até hoje. E dentro desse espírito, né, de amizade, de tudo que a gente fazia junto, esse aqui, Vila Oliva, é 74, 50 anos atrás, a gente ia lá todos os anos, né, e era o lugar que a gente fazia amizade. E o Padre Janjão, não sei se algum de vocês chegou a conhecer o Padre Janjão, tá? Era, para mim, a pessoa mais santa que eu conheci. Eu conheço ele desde guri, e na época que ele ainda estava bem, ele nos ajudava nos escoteiros, e são essas pessoas que me deram exemplo para que a gente seja uma pessoa bondosa, que se preocupa com os outros e que ajude outras pessoas. E esse espírito me deu a oportunidade, né, de fazer um ato que, em 2017, até ficou meio famoso. Não sei se vocês se lembram, em 2017, né, teve um tornado que passou por Vila Oliva, destruindo tudo, no interior de Caxias, onde muitos de vocês devem ter ido para Vila Oliva. Lá no fundo, não sei se conseguem ver, lá no fundo, tem a casa, nossa, do Anchieta, lá atrás. Né? E na frente as casas caídas, porque o tornado passou no meio da cidade e depois subiu entre a capela e a Casa Nova do Anchieta e subiu para o morro, destruindo tudo, inclusive derrubando o ginásio. Né? Eu me lembro que às 5 da manhã fazendo barba e ouvindo a Rádio Gaúcha. Aí foi assim, um noticiário repentino, né, dizendo que um tornado havia passado no interior de Caxias do Sul, no distrito chamado Vila Oliva, e que teria destruído várias casas, que provavelmente teria mortes, feridos. Só que, assim, como o tornado, quando passou, derrubou muitas árvores da região de Caxias, que o trânsito para lá estava bloqueado. Mas como a gente fazia muita atividade em Vila Oliva, e como escoteiro sabia que tinha um caminho que dava para ir via Gramado. Aí nós pegamos, eu tenho um grupo de amigos, companheiros, nós fazemos grupo voluntário de Anjos do Asfalto, vocês já viram falar, nós somos voluntários que atendemos quem precisa. Pegamos essa ambulância, subimos em 5 rapidamente e conseguimos ir para o Gramado até Vila Oliva. E quando chegamos lá, fomos os primeiros a chegar. E ainda resgatamos pessoas que estavam sob os escombros e passamos o dia inteiro ajudando, salvando pessoas. Infelizmente, 2 pessoas faleceram, mas a gente conseguiu ajudar. E isso foi um espírito que a Anchieta me plantou, né? E isso continua vivendo até hoje. No ano passado, você sabe que na enchente de maio, o Colégio Anchieta abriu um abrigo aqui no Morro do Sabiá, e o Padre Jorge pediu que a gente ajudasse a coordenar, porque a gente faz atividades grandes com escoteiros, né? E nosso grupo escoteiro ajudou a coordenar com vários professores daqui, né? Todo mundo que estava aqui estava lá nos ajudando, e a gente conseguiu abrigar cerca de 200 pessoas durante 1 mês e meio, né? Mostrando nossa solidariedade e espírito anchietano para ajudar as pessoas. Então, tudo isso a Anchieta me proporcionou e me considero muito feliz fazendo tudo isso hoje. E, para terminar, eu sou médico, né? Estetoscópio é nosso símbolo, assim. Mas, dentro do que a Anchieta me ensinou, eu sempre mostro esse estetoscópio para os alunos da medicina. E para que serve o estetoscópio? Os alunos dizem, para ouvir o coração, ouvir o pulmão, né?
também serve para isso. Mas o estetoscópio, para mim, é o símbolo da escuta, né? A gente tem que ouvir primeiro, né, o que as pessoas precisam. Então, estetoscópio é saber ouvir, escutar o que as pessoas precisam. Eu digo, ouvir o clamor dos pacientes, das pessoas que nos precisam. E a gente atender, fazer o melhor que a gente pode para atender as pessoas. Bem, pessoal, era isso que eu queria dizer. E eu espero que você seja muito feliz. Obrigado.